Olá, meu caro líder de célula, meu supervisor, eu, Pastor Carlos, estamos aqui hoje para falarmos sobre o estudo dessa semana, que foi baseado na mensagem que eu preguei, cujo tema é Não seja feliz à custa dos outros. Eu trabalhei 3 teses básicas nesse sermão, cuja primeira tese é o seguinte: em que baseia a nossa felicidade? Em que o nosso coração encontra saciedade, por exemplo? O segundo foi devolver honra às pessoas que caminharam conosco. Lembrar dessas pessoas que investiram na nossa vida e que ninguém acreditava, mas elas acreditou em nós e por isso que nós estamos aqui hoje. E o terceiro aspecto é entender o momento que nós estamos, ou o momento que as pessoas da sua cela estão. Como, por exemplo, quando Jesus encontrou Zaqueu, qual que era o momento dele? Não era o momento de fazer um treinamento de liderança, era o momento dele ser acolhido, amado, ser aceito do jeito que ele era e gradativamente ser transformado por Jesus. Então esses são os 3 pontos básicos do sermão. A partir disso, o pastor Carlos usou exatamente os mesmos pontos e ele vai fazer algumas aplicações aqui que são importantes, que sejam levadas em consideração no dia da sua célula, e eu quero passar aqui a palavra ao Carlos. Isso mesmo, exatamente, pastor Diogo. E o primeiro ponto e a primeira verdade que foi colocada é exatamente em que baseamos a nossa felicidade. É claro que se hoje nós trazemos para o mundo, hoje contextualizando, hoje existe 3 vertentes. A primeira, nós falamos sobre o poder. Hoje o mundo briga pelo poder. A segunda verdade que nós temos dentro desse contexto é exatamente o dinheiro. Hoje todos estão em prol, correndo atrás do dinheiro. E a terceira vertente é o sexo. Infelizmente, o que o mundo tem colocado sobre isso? Desviando os princípios de Deus. E é exatamente dentro desse contexto nós iremos aplicar na nossa célula. Então, quando nós falamos do poder, nós temos que usar o poder não para destruir, mas sim o poder, quando eu tenho uma posição social, ela tem que ser usada para abençoar as vidas. Nós não estamos dizendo que ter um poder ou ter uma posição seja errado, mas assim a forma que ela está sendo aplicada. Da mesma forma o dinheiro. Como nós usamos o exemplo de Zaqueu, Zaqueu foi um coletor de impostos, na verdade um chefe dos coletores de impostos. Então ele tinha esse poder, mas também tinha dinheiro. E como nós temos feito isso? Como cristão, como que nós podemos aplicar? O dinheiro, ele não pode ser algo para me trazer somente poder e benefício próprio. Na verdade, o dinheiro ele tem que ser aplicado no reino de Deus. Ele tem que ser aplicado nas obras. Quer dizer, o dinheiro, eu não posso ser escravo do dinheiro, mas sim o dinheiro precisa estar à minha disposição ao serviço do reino. E da mesma forma, nós podemos aplicar sobre o sexo. Então nós podemos ver aí, infelizmente, nas novelas, nos filmes, o que o mundo tem colocado esse assunto. Na verdade, há uma liberalidade, quer dizer, tudo está normal. E não é verdade. Isso nós temos que colocar essa posição dentro do casamento. Deus instituiu o sexo, mas que seja feito dentro do casamento. Então nessa primeira verdade, pastor Diogo, então são esses 3 pontos que nós vamos levar realmente, porque o nosso objetivo é ganhar vidas. Então nós temos as pessoas que já conhecem a verdade, que é Cristo Jesus, mas tem aquelas que você tem convidado que ainda não conhece. Então ela conhece muito o mundo, mas ainda não tem a vivência de Cristo. E é interessante essa fala do pastor Carlos, que as implicações disso na sua célula, você pode enfatizar como, por exemplo, que o dinheiro, o sexo e o poder, eles não são ruins em si mesmo. É o pecado que usa esses elementos de uma maneira negativa. Tem alguém que na sua célula que não é cristão, você pode dizer para ele, o dinheiro é bênção de Deus, como disse o pastor Carlos, usar de maneira significativa e coerente para abençoar pessoas, o poder para servir, e o sexo dentro de um relacionamento de casais que foram casados. E incentivar as pessoas a entender isso, porque é por meio disso que Deus tem sustentado a igreja, o poder que serve, o dinheiro que abençoa, a relação sexual dentro do casamento, para que o marido e a mulher tenham felicidade plena. E é muito importante a gente saber dessas realidades para que tenha, dentro da nossa célula, poder fazer as aplicações corretas sem demonizar aquilo que Deus criou como meio para a gente poder crescer na nossa vida civil e espiritual também. Pastor Carlos, qual que é a segunda pergunta que você elaborou desse estudo? Isso, exatamente, entra na segunda verdade que o pastor Diogo colocou, que é exatamente como podemos restituir a honra que foi tirada de alguém. Então, na verdade, quando nós olhamos para a vida de Zaqueu, Zaqueu como esse coletor, ele foi um homem julgado como um ladrão,
um homem que extorquia as outras pessoas, que roubava as outras pessoas. E quando Jesus olha para a vida dele e começa a ver uma transformação diferente, quer dizer, Jesus viu algo em Zaqueu que ele falava, ali pode haver uma transformação. Mas com a lei judaica, as pessoas não tinham perdão. Então, para elas, não existia restituição, não podia haver uma honra na vida daquelas pessoas. E é esse cuidado que nós temos que ter. E essa aplicação, contextualizando para os dias de hoje, como será que nós temos enxergado as pessoas ao nosso derredor? Como nós temos enxergado os nossos líderes, as lideranças que o Senhor tem colocado? É claro que todos nós temos defeitos, nós não somos perfeitos, mas como nós temos olhado? Será que nós temos olhado a parte boa ou a parte ruim? Né? Que é exatamente o que o pastor Diogo fala na sua pregação, é o óbvio. Muitas vezes nós olhamos o óbvio, que é o erro das pessoas. Mas e a parte boa? As pessoas que investiram na vida, que arrancaram os carrapichos, aquela que cuidou no momento de madrugada, enfim. Então você vai focar exatamente nesse ponto, exatamente de dar honra àqueles que cuidaram de você. Você pode até fazer um exercício prático, como por exemplo, quando tratar desse ponto, dizer para eles, ó, no final da cela, você envia um WhatsApp para as pessoas que caminharam com você ao longo da sua vida cristã, que talvez você já nem tenha mais contato de perto, mas uma mensagem vai alcançá-lo. Exercitar, falar, ó, manda uma mensagem agradecendo por o tempo que eles investiram na sua vida, porque é um exercício que vai com certeza gerar muito bem para a sua célula. E nossa última característica aqui também é bem interessante, que o pastor Carlos vai tratar agora. Exatamente, que é o terceiro ponto, você tem investido em pessoas para Cristo. Exatamente quando nós olhamos para Jesus. Jesus, quando olhou para Zaqueu, Jesus, ele investiu. Na verdade, existia uma expectativa que Zaqueu fosse procurar Jesus, mas não foi o contrário. Foi Jesus que foi até Zaqueu. E Jesus viu a diferença, Jesus cuidou e ali houve a transformação. Houve uma mudança genuína na vida de Zaqueu. E é exatamente esse momento que nós precisamos reforçar na nossa célula. Nós temos que olhar com as pessoas da mesma forma que Cristo olhou para Zaqueu. Ele olhou com um olhar de piedade, com um olhar de amor, com um olhar de perdão, com um olhar de restituição. E Zaqueu restituiu. E da mesma forma, quando ele foi restituído, ele também reconheceu o seu erro e restituiu aquelas pessoas que ele havia lesado. Então aí nós vemos o poder transformador do Evangelho. Pessoal, uma boa célula para todos vocês. Até a próxima semana. Até lá.